com a nossa comunidade através dos órgãos de imprensa de Tupanciretã. Estou junto comigo aqui está o nosso chefe de gabinete, o Marcelo Malheiros, a nossa assessoria de imprensa, Fernando. Enfim, essas reuniões, normalmente, essas coletivas são feitas pelo nosso prefeito, mas o prefeito até pede desculpa à comunidade de Tupanciretã, que ele teve que está participando da feira da Expo Agro, da FUBRA, em Rio Pardo, né? Uma feira, maior feira do Brasil, que se tratando em agricultura familiar, e nós estamos, a administração, trabalhando fortemente nessa área da agricultura familiar, porque nós entendemos que é onde a gente consegue atingir objetivos de emprego e renda, principalmente ao pequeno produtor. Nós, Tupanciretã, nós estamos crescendo muito, né, neste quesito da agroindústria. Nós já vínhamos trabalhando com o prefeito Hugo e o próprio hoje chefe de gabinete, na época secretário da Agricultura, vinha trabalhando forte nas agroindústrias de Tupã. Nós já estamos hoje com 9 agroindústrias em Tupanciretã, né, 3 de origem animal, uma de frango, outra de embutidos, e uma central de fatiamento aí no Dinos, né, e 6 de origem vegetal, 2 agroindústrias já de mandioca, uma de melado, 2 de pães e uma de suco, né? E o prefeito está lá, né, representando o nosso município e também pegando mais subsídio para que a gente consiga e continue, né, trabalhando fortemente nesse quesito da agroindústria, que é uma forma de a gente conseguir rapidamente dar renda, principalmente ao pequeno, e gerar renda ao pequeno, né, e dar emprego para os nossos munícipes. Mas a nossa entrevista hoje, basicamente, é sobre a reunião que nós encerramos aproximadamente uns 10 minutos atrás, com o COI, com os membros do COI, onde nós tratamos especificamente para nós emitirmos um novo decreto esse que a gente vai passar aos senhores da imprensa, né? Decreto que leva o número de 6296, nós vamos passar para vocês assim que a gente finalizar esse decreto, em que foi determinado nessa reunião do COI um novo procedimento em relação ao uso ou não da máscara. Nós, através desse decreto, estamos oficializando, né, através da decisão do COI, o uso facultativo da máscara. Não mais obrigatório o uso da máscara em Tupanciretã, em locais abertos e locais também fechados. Então, a partir desse momento, essa opção, a comunidade de Tupanciretã, visto que nós diminuímos e muito os nossos casos através dos nossos trabalhadores da saúde, a própria contribuição que a comunidade tem nos dado, né, através das suas vacinações, enfim, a gente conseguiu reduzir e que a gente torce muito e que Deus nos ajude para que, oramente, a gente consiga terminar definitivamente com esta pandemia e este vírus aí que abalou muitas famílias. Mas nesse decreto ainda existem algumas exceções, né, que continua a obrigatoriedade do uso da máscara. Essas exceções, algumas são determinadas a nível de decretos estaduais, outros federais, que a gente não tem, o próprio COI municipal não tem gerência sobre isso aí. Por exemplo, nos transportes coletivos de passageiro, se mantém a obrigatoriedade da máscara, tanto o transporte público como privado. Estabelecimentos, os profissionais da saúde, todos os que trabalham na saúde, também se mantém o uso obrigatório da máscara. Transporte escolar, nos transportadores escolar, se mantém a obrigatoriedade do uso da máscara. E também algumas situações de empresas, né, porque essas questões das empresas, dos funcionários que trabalham em empresas, enfim, do comércio, existe uma portaria do Ministério do Trabalho, uma portaria de lei federal, que obriga, né, esses funcionários a usarem a máscara.
E o resto, todo o resto, tanto nos serviços públicos e todos os outros serviços estão liberados, então, ou facultados, né, o direito de uso da máscara a partir desta data. Basicamente, foi isso que foi tratado no COI, né? O questionamento que veio em seguida nessa nossa reunião foi em relação principalmente às escolas, né? As escolas estão liberadas, né? Estão facultadas o direito de usar ou não máscara a partir de hoje, com exceção, evidentemente, do transporte escolar, que se mantém ainda esta regra por força de um decreto estadual. Tá bom, pessoal? Então, seria basicamente essa a definição da reunião. A reunião foi especificamente para tratar sobre este assunto do uso facultativo da máscara a partir de hoje no município de Tupanciretã. Dizendo isso, eu me coloco à disposição para as perguntas, que assim os senhores entenderem necessário, tanto o Jornal Manchete Digital como a Rádio Tupã. Fico à disposição dos senhores para algum outro esclarecimento sobre este tema que foi debatido e concordado e encerrado hoje pelos membros do COI. 9h23, bom dia, secretário Giovanni, bom dia, Marcelo, me ouve bem? Não sei se o secretário Giovanni e o Marcelo estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Obrigado pelas explicações. Uma dúvida com relação aos locais, os locais de saúde, locais de saúde. Vocês colocaram que os profissionais de saúde ainda estão obrigados a utilizar a máscara. O cliente, o paciente, a pessoa que for até o consultório, que for até o hospital, ele é facultado ao paciente o uso da máscara, ou ele no ambiente da saúde também tem que usar a máscara? Não, os locais, né, os profissionais da área de saúde nos locais de trabalho são obrigados a usar máscara. Nos postos de saúde, laboratórios, hospital. Neste ambiente, os profissionais são obrigados a usar. Perfeito. O paciente não é obrigado, é optativo. É facultativo. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão acompanhando. Uma pergunta, por gentileza. O senhor falava dos transportes, mas como fica a situação para táxi, esses veículos também que acabam fazendo esse tipo de serviço na cidade, por gentileza, secretário? Como? Não entendi a pergunta, Jefferson. Por exemplo, táxi, utilização de carro particular, né? O senhor falava de transportes, né? Transportes para as passageiros, ok? Uso de máscara. O senhor está conseguindo me ouvir aí, secretário? Estou ouvindo. Como que fica a obrigatoriedade para quem usa táxis, esse pessoal que utiliza esses serviços, até mesmo a própria lotação, enfim, né, dentro da área urbana? Conseguiu compreender? É obrigado. Transporte coletivo é obrigado. Continua ainda, então, a mesma regra? Continua a mesma regra. Continua a obrigatoriedade do uso de máscara. Perfeitamente. Obrigado. Ok, obrigado, secretário Giovanni, obrigado, chefe de gabinete Marcelo, pelas informações de nossa parte da audiência da Tupã e Clube 1. A gente agradece a gentileza dos senhores. Tenham um bom dia. Também agradecemos e um bom dia a todos aí. Bom dia. Eu agradeço, Jefferson, da tua disponibilidade, da tua empresa, do jornal, está junto conosco, ao Miguelzinho, através do rádio também, está junto conosco. E encerramos, então, dessa forma, essa nossa coletiva. Agradecemos a disponibilidade de vocês e um abraço à comunidade de Tupanciretã. Muito obrigado. 9h26, secretário da Administração Giovanni Dalmas, na companhia de Marcelo Malheiros, chefe de gabinete, nos trouxeram a definição da nova lei que regra o uso da máscara em Tupanciretã. Lei 6.296, ela vai ser publicada em instantes, mas já está vigorando. Está facultativo o uso da máscara no território de Tupanciretã, com algumas exceções. A obrigatoriedade do uso da máscara em transportes coletivos, sejam eles públicos ou privados, ônibus, táxis, aplicativos, qualquer forma de transporte, né? Aos profissionais de saúde também permanece obrigatório o uso da máscara no ambiente de trabalho. O transporte escolar também permanece obrigatório o uso da máscara, né?
as empresas, os atendentes que atendem ao público por um decreto federal também permanecem obrigados a utilizar a máscara no atendimento ao público. Nos demais casos, é facultativo o uso da máscara em Tupanciretã a partir desse decreto que foi publicado, que vai ser publicado daqui a pouquinho, mas já está vigorando aqui em Tupanciretã, o decreto 6.296. Essas informações vieram através do secretário da Administração, Giovanni Damasio, através do chefe de gabinete, Marcelo Malheiros, uma vez que o prefeito Gustavo Herter Terra não se encontra em Tupanciretã no dia de hoje. Mas mesmo assim ocorreu a reunião do COI e teve essa definição que acabou de ser divulgada para você, audiência da Tupã.